Recentemente foi lançado Evangelion 3.0 mais 1.0 e novamente citou-se à tona a questão dos kaijus, que a gente está vendo em muitas obras que estão rolando por aí atualmente. Mas chamar kaijus de angels, de anjos, é uma coisa bem diferente do que a gente vê por aí. Os monstros gigantes serem chamados de anjos. Então, por ter essa questão inusitada e por ter esse lançamento do Evangelho, eu vou trazer aqui para vocês, vou mostrar para vocês por que os kaijus são chamados de angels, falando a história de Evangelion. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. Como eu disse, além de Evangelion, tem muitos outros filmes e séries mostrando a questão dos kaijus aí atualmente. Foi lançado recentemente o filme também Shin Ultraman, novamente nessa questão dos monstros gigantes. Além disso, nós vimos aí o filme recentemente lançado Godzilla vs Kong, que também trata de monstros gigantes, inclusive um papo sobre um crossover entre o Monstroverso ali de Godzilla vs Kong e o Pacific Rim, aquela outra franquia lá em que tem robôs gigantes enfrentando monstros gigantes, os kaijus. Além disso, nós vemos até na série Invencível da Amazon Prime, em que o Omni-Man lá, em determinado momento, ele enfrenta um kaiju também. Então, é muito difundido isso aí, mas a questão de um kaiju ser chamado de angel, de um anjo, é bem inusitado. Então por isso que eu trouxe aqui para vocês, mais esse vídeo do Clássico Nerd, explicar por que eles são chamados de anjos e contar a história desse anime aí da década de 90. Mas antes eu peço, como sempre, a vocês aquele seu like e a sua inscrição para a gente continuar crescendo aqui no canal. Já de antemão agradeço e vamos lá. Como de costume, eu vou abordar aqui a questão do anime Evangelion e não o mangá. Lembrando que o nome original é Neon Genesis Evangelion, só que todo mundo normalmente chama de Evangelion mesmo. O anime foi lançado entre 1995 e 1996. A característica interessante desse anime é que ele deixou muita gente confusa, porque ele tem além de ser uma narrativa de ação, mas ele também tem uma discussão muito complexa, tem uma questão filosófica, uma questão religiosa, ficção científica, é tudo muito misturado e as informações são dadas de forma fragmentada ao longo da história. Por conta disso, eu até vou começar a contar a história antes do que acontece na narrativa da história ali que é apresentada, para exatamente não fragmentar essas informações. Já vou começar a dar toda essa informação agora no início, e aí depois a gente entra na história realmente do anime. A história começa há 4,6 bilhões de anos atrás, onde uma raça alienígena chamada de primeira raça ancestral, ela vê o seu planeta em iminência de ser destruído. O que ela faz? Ela funde o material genético de todo o seu povo em vários seres gigantes, vários seres gigantescos e munidos com uma tecnologia excepcional para que eles se dirigissem a diferentes planetas do universo, planetas desabitados, e lá eles criassem vida e dessem prosseguimento dessem seu legado, né? Criassem a vida que eles tinham, né, essa raça, em outros planetas. E assim foi feito. Há 4 bilhões de anos atrás, chegou à Terra um desses seres. Esse ser foi chamado de Adão. Ele chegou à Terra munido de um artefato chamado Lança de Longinus. Essa lança era um dispositivo que, juntamente com Adão, ia criar essa vida no planeta, até então estéril, da Terra, e ia dar prosseguimento à espécie, né, alienígena que o criou. Então, essa chegada de Adão foi chamado de primeiro impacto. Ele chegou e cumpriu todo o protocolo que foi programado. Chegou, hibernou e aguardou o momento propício a fazer essa criação da vida. O problema é que algo saiu do controle. Chegou ao planeta um segundo ser.
E isso não consta na programação dessa raça alienígena. Era um desses seres por planeta. Só que no planeta Terra chegou o segundo ser. Esse ser foi chamado de Lilith. Só que a Lilith chegou de maneira muito conturbada. Ele se chocou violentamente com a Terra e tamanha foi a violência que um pedaço do planeta Terra se desprendeu e formou a Lua. Também aconteceu que Lilith ficou praticamente destruída e a lança de Longinus dela, de Lilith, também foi destruída. E ocorreu o seguinte, nesse segundo impacto aí de Lilith. O material genético de Lilith chegou aos oceanos, chegou à superfície terrestre. E com isso foi se criando a vida, e foi evoluindo até chegar ao que nós temos hoje. Então essa criação da vida por Lilith foi feita de maneira desordenada, não foi feita de maneira correta, como deveria ser feita. Até porque Adão já estava aqui no planeta Terra para exatamente fazer isso. Como toda essa história foi descoberta? Ela foi descoberta em 1947, quando foi achado os manuscritos do Mar Morto. Toda essa história estava sendo escrita ali no manuscrito. Inclusive que, em determinado momento, Adão ia cumprir o que foi programado a fazer, que era, vamos dizer assim, fazer uma purificação naquele planeta e criar a vida aos moldes dessa raça alienígena. E estava descrito todo o processo que ia ser feito para essa criação da vida. Esse processo seria trazer o que foi descrito no manuscrito, né? E isso até responde ao título daqui do vídeo, que viriam 17 anjos à Terra. Sendo que desses 17, Lilith e Adão já estavam contando aí entre esses 17. E Lilith e Adão, eles eram diferentes, eram anjos diferenciados, até porque tinha a lança de Longinus e tal. Mas viriam outros 15 anjos à Terra para purificar a Terra, ou seja, destruir toda a raça humana, para que assim Adão iniciasse o processo de criação de vida. Então, uma corporação chamada Cili resolveu se encarregar desses anjos que viriam à Terra, conter essa invasão, a destruição da humanidade, mas não só para salvar a humanidade. Não era bem esse a intenção sombria da Cili. O que eles pensavam também? Eles queriam direcionar Adão. Eles queriam causar, vamos dizer, essa purificação da raça humana e dirigir esse processo de criação ali, utilizando Adão e a lança de Longinus. Esse processo aí, se iniciasse, se chamaria de terceiro impacto, ou também a instrumentabilidade humana. Então, a Cili, desde o início, ela tinha a intenção obscura de causar o terceiro impacto e direcionar aos seus moldes. Mas ela tinha um entrave, que seria a vinda desses 15 kaijus, esses 15 anjos à Terra. Eles tinham que conter essa ameaça e depois utilizar tranquilamente ali o Adão e a tecnologia da lança de Longinus. O que eles pensaram em fazer? Combater esses kaijus que viriam à Terra. Para combater, eles criaram uma organização chamada NERV. Essa organização chamada NERV, comandada por uma pessoa chamada Gendo Ikari, eles criaram o projeto Evangelho. O projeto Evangelho seria criar ciborgues gigantes, né, compatível com o tamanho dos anjos que viriam à Terra. Seriam parte material genético alienígena e a outra parte mecânica, robótica. E com isso, eles combateriam esses anjos que viriam à Terra. Durante o desenvolvimento desses ciborgues, que foram chamados de Evas, a esposa de Gendo foi absorvida por um desses seres, né, cibernéticos. Seria o Eva 01 durante esse processo, e eles foram aprimorando a criação desses ciborgues. Até chegar o momento que os anjos começaram a vir à Terra. Foi a data limite, então eles tiveram que correr com o processo. E qual foi o problema? Esses seres, eles não tinham, vamos dizer assim, uma alma.
Então, eles precisavam de uma ligação neural com um humano para que funcionassem, né? Ou seja, eles deveriam ser pilotados, como se fosse um robô gigante, mas eles não eram basicamente um robô. E existia um problema da, vamos dizer assim, da compatibilidade neural. Por conta disso, o EVA 01, que absorveu a esposa de Gendo, ela precisava ser pilotado pelo filho de Gendo, que se chamava Shinji Ikari, um menino de 14 anos. Era o único que teria a compatibilidade neural apropriada para pilotar o EVA 1. Shinji ele tinha compatibilidade com o EVA 1 porque absorveu sua mãe, Yui Ikari, né? De forma análoga, Rei Ayami tinha compatibilidade com o EVA 0 e Azuka Langley Soryu tinha compatibilidade com o EVA 2. E assim, os três pilotos pilotavam seus 3 EVAs para lutar contra os Angels, que foram aparecendo um a um e sendo derrotados um a um por eles 3 aqui na Terra. Por fim, eles conseguiram derrotar os 15 anjos. E aí que veio a investida da Cilly. A Cilly queria então se apropriar de Adão e a Lança de Longinos. E enviou os seus similares a uns Evas para se apropriar de Adão, os Evas e a Lança de Longinos. Só que esses Evas da Cilly eles não eram pilotados por ninguém. Eles eram meio que autômatos, né? Azuka foi conter esses inimigos. E além disso, foi descoberto que Gendo Ikari ele tinha o mesmo plano da Cilly. Ele queria também direcionar essa instrumentabilidade humana. Só que ele tinha, vamos dizer assim, uma carta na manga. Enquanto o EVA 01 ele tinha DNA do Adão, a Rei Ayami era uma espécie de clone da Lilith. Só que Rei ela não quis se juntar a Gendo. Ela resolveu se aliar a Shinji. Enquanto a Azuka estava contendo os inimigos, Shinji conseguiu entrar no cockpit lá do EVA 01. A Rei se fundiu ao EVA 01, então assim houve a junção entre o DNA de Lilith e Adão, e Shinji começou a conduzir a instrumentabilidade humana. E aí começou o terceiro impacto. Shinji e Azuka, por estarem no interior dos Evas, eles ficaram imunes a essa questão da instrumentabilidade. Então todos os humanos, todos os seres vivos começaram a fazer parte de uma imensa consciência coletiva. Só que, por sua vez, Shinji resolveu fazer a coisa à sua forma. Ele então deu a opção para todos os humanos que quisessem voltar a materializar o seu corpo. Ou seja, quem quisesse continuaria fazendo parte da consciência coletiva, quem não quisesse teria o seu corpo de volta, a sua individualidade. Então, vamos dizer assim, no final das contas, o Shinji ele devolveu à humanidade o seu livre-arbítrio. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram da história de Evangelho? Consegui explicar aí mais ou menos, porque ela é uma história complicada, uma história complexa. Eu tive que resumir, eu não contei algumas coisas aqui que eu não achei tão relevante, eu tentei sintetizar aqui ao máximo, mas espero que tenha sido claro aqui e dessa vez a galera tenha entendido. Deixe aqui seus comentários, participem, deem sua opinião. Eu peço também que vocês participem deixando seu like e se inscrevendo se não for inscritos. Então, desde já eu agradeço, meu muito obrigado e até a próxima.